Apareça, dê as caras, manifeste-se. Antes de tudo, eu preciso esclarecer que o sentido aqui de a gente aparecer, se manifestar, não está em nós querermos ser vistos para assim sermos elogiados, aplaudidos, adquirirmos fama, status, reconhecimento e assim atrairmos a glória para nós mesmos. Pelo contrário, o sentido é manifestarmos o Deus que há em nós, o Espírito Santo que habita em nosso coração, os dons que o Senhor nos deu, os talentos que Ele nos deu, e assim nós edificarmos o reino de Deus, e tudo isso para a glória do próprio Deus. Por isso eu já aproveito para citar o que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5, a partir do verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ou seja, nós precisamos brilhar a nossa luz, os homens precisam ver a nossa luz brilhando, mas eles precisam não nos glorificar, mas glorificar a Deus. E é interessante quando nós pesquisamos o significado de manifestação. Manifestação, em primeiro lugar, é basicamente o ato de aparecer, de se revelar, de dar a conhecer. E nós, como cristãos, precisamos ser esses que dão as caras, que aparecem, que não vivem nesse mundo como agentes secretos de Deus. Em segundo lugar, manifestação é o nome que se dá ao ato de um conjunto de pessoas que se reúnem num lugar público para ali defender ou tornar conhecidos seus pontos de vista, suas opiniões, os seus valores. E nós também precisamos manifestar a nossa fé publicamente, defender a nossa fé publicamente, defender os nossos valores, defender os princípios nos quais nós acreditamos. Irmãos e irmãs, o Deus verdadeiro é o Deus que se manifesta. Ele não se cansa, ele não cessa de se revelar a cada um de nós e de nos atrair a Ele. O próprio catecismo da igreja diz isso no início. E nós precisamos aqui reconhecer também que Jesus é o Deus encarnado, é a manifestação de Deus aos homens. É tanto que na igreja existe a festa, a solenidade da Epifania. Epifania que significa aparição, revelação, que significa verdadeiramente esta manifestação de Deus aos homens. Se a gente vai nas páginas das Sagradas Escrituras, nós iremos ver várias vezes o Deus verdadeiro se manifestando ao seu povo ou se manifestando a personagens específicos. E Deus espera que nós nos manifestemos neste mundo enquanto filhos dele, enquanto servos dele, até porque o mal não se cansa de se manifestar ousadamente. O mal cresce, o mal faz barulho. E muitas vezes nós ainda estamos nesta posição de covardia. Jesus disse em Lucas 16:8 que os filhos deste mundo são mais prudentes, mais espertos que os filhos da luz no trato com os seus semelhantes. Nós podemos até trazer este versículo para esta realidade. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo escreve que principalmente devido à aproximação da vinda de Cristo, a manifestação do mal será mais intensa e evidente. 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. E lá mais embaixo ele diz assim, olha, então tal ímpio se manifestará, versículo 8. E ainda no versículo 9 o apóstolo Paulo escreve, a manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Nós vemos aqui uma ação maligna e intensa. E nós, enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, precisamos agir também. Até porque o avanço do mal, ele se dá por causa da nossa covardia e do nosso escondimento. Me lembro aqui também de uma frase do Papa Leão XIII que diz que a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. E uma outra frase atribuída a Martin Luther King diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Nos manifestemos, pois Deus espera isso de nós e as pessoas precisam. O mundo precisa da nossa manifestação. Romanos capítulo 8, no verso 19, está escrito assim, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
Nós que tivemos uma experiência com Deus, conhecimento do Senhor, precisamos transbordar isso para o bem e a salvação das pessoas. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. E no versículo 15 ele diz: não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. A luz precisa brilhar e todos precisam ser iluminados. Não podemos ser como aquele servo preguiçoso de Mateus 25 que escondeu o talento na terra. Não podemos esconder os nossos dons, não podemos esconder os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu como capacidade para usarmos no reino de Deus. Me lembro de Isaías 52, que diz assim: como são belos, e aí vem o que eu quero destacar aqui, os pés dos mensageiros sobre os montes, anunciando a felicidade, trazendo as boas novas da libertação. Ou seja, esses mensageiros estão num lugar de evidência, eles estão aparecendo, eles estão levando a boa nova, eles estão se manifestando para o bem e a salvação das pessoas. Lá em Ezequiel, capítulo de número 17, a partir do versículo 22 está escrito assim: pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cimos de seus galhos, e cortarei um ramo, e eu próprio o plantarei no alto da montanha. Eu o plantarei na alta montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto. Ele se tornará um cedro magnífico, onde aninharão aves de toda espécie, instaladas à sombra de sua ramagem. Aqui nós vemos Deus colocando-nos, através dessa passagem, num lugar de destaque, não para a nossa glória, mas para que nós sejamos instrumentos de bênção, para que as pessoas encontrem abrigo, para que nós demos frutos. Eu me lembro também do que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 15. Põe nisto toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Aqui o apóstolo Paulo, depois de dar diretrizes, orientações ao seu filho na fé, ele diz para que se torne manifesto, para que todos vejam o teu crescimento, o teu aproveitamento. Nós precisamos crescer, evoluir, aparecer. Então, que nós possamos nos manifestar. E isso consiste em nós pregarmos ousadamente o Evangelho com palavras e com a vida. Isso consiste em nós denunciarmos o pecado, o erro, as trevas. Isso consiste em nós defendermos a nossa fé. E assim nós iremos impactar este mundo. Deus abençoe. Até o próximo episódio.